Agora sim, última parte da correção em simulado SAS 6 Enem. Modelo Enem 2024, né? Bora lá, para a questão 120, uma questão que fala muito de leis de Newton. Então a gente tem, dando um resumo geral, a gente tem a primeira lei, sendo da inércia, a segunda, da equação fundamental, e a terceira, de ação e reação. A equação fundamental, que é a segunda lei de Newton, a gente tem que a força seria a massa vezes a aceleração, beleza? Nessa questão, essa é o que a gente mais vai usar, né? A lei que a gente mais vai usar. Então, direto para a pergunta, a gente tem que a justificativa da criança está incorreta, porque o movimento descrito é impossível. Por quê? Então, por que esse movimento aqui é impossível? Olhando só pela imagem, a gente já tem uma ideia, né? Então, a gente tem um cara segurando ali uma bola, por meio de um fio, e aí essa bola ela vai para frente. E quando ela vai pra frente, o cara também vai pra frente. Então, a questão diz que isso aqui é impossível. Então, a gente já sabe que isso aqui não vai acontecer. Mas por que não vai acontecer? Bora lá. Primeiro, tem massa maior que a bola. Então, o personagem ele tem a massa maior que a bola. Primeiro, a gente não tem como saber disso, né? A gente não tem nenhuma informação a respeito, além do mais que o cara e a bola, como eles estão meio que grudados, eles formam um corpo, um sistema. Então, a quantidade de massa, por exemplo, é a massa do cara e a massa da bola. Se eu fosse saber a quantidade de massa total do meu sistema, eu teria que pegar a quantidade de massa do corpo, eu teria que somar com o do homem, mais a massa da bola. Então, isso daqui é junto, como se fosse um único sistema, porque eles estão aqui unidos. A mesma coisa no final, eles continuam unidos, não mudou nada. Acelera sobre a força de uma força interna. Isso, a gente tem uma força interna acelerando o cara. Pela imagem mesmo dá de ver isso. Por quê? Porque o que está acelerando, hipoteticamente, seria a bola, Bia. E a bola é a própria massa do cara, porque eles formam um sistema. Com isso, a gente vai ter uma força interna. C. Acelera a aceleração de uma força de atrito. Não tem força de atrito, porque o texto não fala nada de força de atrito, e ainda ele fala que a gente vai ter uma superfície polida de piso plano. Então já descarta atrito. Tem energia mecânica maior que a bola. Energia mecânica seria m v ao quadrado sobre 2. A massa do sistema é constituída da massa do homem mais a massa da bola. Então não tem isso. A energia mecânica é a mesma porque eles são o mesmo corpo. Acelera a sob ação da força gravitacional exercida pelo piso. A força gravitacional é para baixo. E o movimento que ele está fazendo é na horizontal. Então não tem nada a ver com essa força gravitacional, essa aceleração. O que mais está associado é justamente o movimento sendo impossível, porque nessa situação aqui, ele está acelerando sobre a ação de uma força interna. Por que força interna? Porque é a força dele mesmo. Porque a gente tem que constituir o homem e a bola como um sistema. Como a bola hipoteticamente está acelerando ele, a gente vai ter a ação de uma força interna. Ok, essa questão aqui, 121, então ela vai falar sobre difusão, sobre transporte de substâncias e bora lá. Então, pelo enunciado, a prática mencionada exige condições adequadas, pois o aumento da salinidade do solo resulta no quê? Ok, então vamos lá. Eu vou ter aqui o solo e eu vou ter aqui uma raiz de planta. Beleza. Aí ele fala que eu vou ter um aumento da quantidade de sais no solo. Então aqui a gente vai ter uma concentração de sais bem alta no solo. O que vai acontecer?
por osmose. Então, pela osmose, lembrando que osmose é o transporte do solvente, que seria a água, do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Isso daqui é a água, tá? Então, a água é um exemplo de solvente e vai de meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a água saindo da raiz e indo para o solo. Por quê? Porque o solo está mais concentrado de sais, enquanto a raiz tem menos concentração de sais, ok? Então, é basicamente isso que vai ali acontecer. Mas vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A difusão de íons para fora da planta. Tá, a difusão de íons seria uma difusão de sais para fora da planta, não. Os sais não vai sair para fora da planta. Isso aí seria mais difusão, né? Só que difusão, eu vou botar um D de difusão, beleza? Então, a difusão é um transporte de soluto. E até agora tá certo. Soluto, porque seria íons, seriam sais, solutos. Só que na difusão a gente vai ter sempre do menos, do mais, pro menos. E nesse caso, eu teria, para ter difusão, ela teria que estar saindo do solo indo para a planta. E não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que vai sair da planta. E se os sais sair da planta e ir para o solo, ele está contra o gradiente de concentração. Aqui não, aqui está a favor, está indo justamente do mais para o menos. Então, a difusão é sempre do mais para o menos. Então, para ser difusão, ele teria que estar saindo do solo. Deixa eu botar aqui. Saindo do solo e indo para a planta. Difusão, de novo, do solvente, não. A gente tem difusão do soluto. Difusão é soluto. Osmose é solvente. Cara, sempre dá tempo para gravar, eu venho gravar, mas sempre vem alguém aqui atrapalhar. Aí tive que dar uma pausa aqui, mas voltando. Então, a difusão dos sais para o meio de maior salinidade. Difusão dos sais para o meio de maior salinidade. Não, porque isso aqui não seria difusão, ok? Seria um transporte ativo, não difusão. A difusão sempre vai para o meio de maior para o meio de menor, ok? O transporte de nutrientes do solo para as raízes. Então, o transporte de nutrientes vai sair do solo e vai ir para as raízes. Ok, mas que nutrientes? Não está relacionado aqui neste contexto, ok? Não tem ali o transporte de nutrientes. Ainda mais saindo do solo para as raízes. Não se enquadra ali, né? Teria que ter alguma força maior para ocorrer essa mudança de sair dos solos para as raízes. O que ocorre de forma correta mesmo, que a gente vê de forma explícita, é o transporte de água da planta para o solo, que ocorre ali por osmose. Então, a água se relaciona com osmose, porque é um solvente, e vai sair da planta. A planta tem menor concentração para ir para o solo, que é um meio de maior concentração, beleza? Espero que ele tenha entendido ali essa questão. Essa questão é uma questão tranquila, é uma questão que, se tu dominar, osmose, difusão, transporte passivo, ativo, né? Vai muito bem. Próxima questão é uma questão de estequiometria que sempre cai no Enem, ok? Questão de estequiometria com certeza vai cair e é uma coisa que com certeza você tem que estudar para praticar, né? Estequiometria eu acho que é mais prática. Bora lá. Com base nos dados, o rendimento da produção de soda cáustica é de apenas... Tá. Aqui eu já dei uma lidinha, não importa muita coisa, só isso daqui, ó. Então, a indústria ela é capaz de produzir 1.200 quilos por ano de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio seria NaOH, ok? É uma base forte. Aí, vamos continuar lendo aqui. Tá. Ele fala que são necessários 3.510 kg de cloreto de sódio, NaCl, é um sal neutro, para obter a quantidade máxima anual. Então, eu vou precisar de 3.510 kg
desse sal para produzir a base de 1.200 quilos. E ele pergunta o rendimento. Para isso, vamos lá. Eu vou ter o S, eu vou botar ali o S de sal. E a base eu vou botar ali de B. Então, eu vou estar comparando o sal com a base. O sal, eu vou precisar de 3.510 quilos. Isso aqui eu sei que eu vou estar utilizando, ok? 3.510 quilos. Eu quero saber quanto a base vai produzir. Ah, mas o texto falou que 3.510 quilos de gordura de sódio vai produzir 1.200 quilos de hidróxido de sódio. Sim, o texto falou isso. Porém, a gente não sabe se isso daqui é o 100%. Pode ter ocorrido alguma perda ou algum baixo ali rendimento para diminuir essa proporção, ok? Às vezes isso daqui é só 50%, ele poderia ter produzido o dobro disso. Então, a gente vai ver se realmente produz isso. Ah, mas se eu fazer essa conta toda e chegar em 1.200, significa que o rendimento é 100%. Ok. Então, embaixo, a gente vai colocar a proporção normal, que essa aí é pelos números de mols, né? Então, a gente vai ter o NaCl sendo 58, vírgula 5. É só pegar aqui os valores, tá? A gente vai ter o Na sendo 23 e o Cl 135,5. Então, é só somar que a gente tem ali a massa molar. Enquanto o hidróxido de sódio seria 40. Fazendo essa conta, a gente vai descobrir quanto seria o rendimento da base. Esse rendimento da base seria 100%. Ok? Meu Deus, um dia eu vou comprar uma mesa digitalizadora, beleza? Então, qual é o rendimento de 1.200? Eu já vou montar aqui para não ficar perdido. Então, é importante, assim, já montar todas as equações e depois fazer a conta, até porque às vezes a gente pode cortar algo, né? Cortar agiliza muito tempo e tempo é uma coisa preciosa. Eu vou direto para a calculadora, porque pro vídeo é mais fácil. Mas sempre que você tiver conta assim, é melhor resolver na mão mesmo, porque aí já vai treinando, tá? Eu não resolvo na mão, até porque é ruim passar aqui, que eu tô só pelo notebook. Então, dividido por 58,5 deu 1.400. Opa! É o dobro mesmo, cara. 50%. Acertei na cagada no início, porque eu não sabia. Então, aqui ficaria 2.400. E aí, corta aqui, corta aqui. Corta aqui, corta aqui. Aí seria 1.200, 12.000. Dividido por 24, que seria 50. Aqui, ó. 50%. Beleza? Nossa, fiquei até impressionada. Acertei sem querer no início, eu só chutei, tá? Eu não tinha feito conta nenhuma antes. Eu só tinha lido o texto pra não perder tempo com parte desnecessária, mas eu nem tinha feito conta nada. Outra que tá sempre ali presente seria essa questão aqui, 123 de termodinâmica. Então, vai abordar calor específico e condutibilidade térmica. Calor específico é a quantidade de calor que eu preciso ganhar para mudar a minha temperatura em 1 grau, 1 grama da minha massa em 1 grau de temperatura, beleza? Calor específico. Enquanto condutibilidade térmica é a capacidade de conduzir calor. Pegar aquele calor e ficar ali conduzindo. Uma questão que normalmente sempre cai é aquela questão de carro, de resfriamento ali, o cano. Uma substância muito usada para resfriar o cano ali do carro, no processo de combustão, é a água, justamente por ela possuir ali uma condutibilidade térmica, ou substâncias que têm alta condutibilidade térmica são boas porque elas conduzem aquele calor. Elas ficam roubando o calor dos canos e resfriando, ok? Só para abordar ali, porque eu já vi caindo muitas vezes. Não sei nem se caiu nessa prova, talvez sim, tá? Para cumprir o objetivo proposto, a pessoa deve escolher a pedra refratária de ok. Qual que é o objetivo? O
O uso da pedra tem como objetivo fornecer calor de modo mais rápido possível à massa. Então, eu tenho que fornecer o calor de modo mais rápido. Então, eu vou ter um balcão ali, eu vou botar a massa em cima do balcão, e esse balcão, ele tem que liberar calor para a massa. Ok? Vamos lá. Em relação ao calor específico, para mim ter essa característica, eu preciso de um alto calor específico ou de um baixo calor específico. Vamos pensar. Quanto menor o meu calor específico, mais fácil eu vou variar a temperatura. Então é disso que a gente quer. Quanto mais baixo o meu calor específico, mais fácil eu vario a temperatura. Então mais fácil eu vou ceder ou receber calor. Nesse caso, mais fácil eu vou estar cedendo calor para a massa, ok? Enquanto a condutibilidade térmica é a capacidade de conduzir esse calor, de pegar calor, de jogar calor, de liberar, entendeu? De conduzir esse calor, que também eu preciso de uma alta condutibilidade térmica. Não faz sentido ser baixa, né? Se eu tiver uma baixa condutibilidade térmica, eu vou segurar o calor mais para mim, não é isso que eu quero. Então, o granito é o que mais se alinha. Isso aqui também, mesmo se a gente não soubesse esses conceitos mais técnicos, dava de chutar o granito, porque normalmente é o que apresenta, é o que tem ali na cozinha mesmo, a pedra de granito. Ok, bora para a próxima questão, que é a questão 124, beleza? Então, indo direto para a pergunta, a gente tem essa técnica, ela pode ser aplicada para quê? Então, que técnica que o texto vai explicar que eu vou usar ela para quê? Vamos lá ver a técnica primeiro. Então, olhando só essa imagem aqui, a gente já vê essa tesourinha aqui, provavelmente vai tirar um pedaço do DNA. Ó, a gente tem o DNA, e aí vamos pegar um pedaço de DNA e cortar esse pedaço de DNA. Tá vendo aqui, ó? Aqui falta um trechinho, ou seja, significa que um trecho do DNA, ou seja, um gene, lembrando que gene é um trecho do DNA, foi cortado. E eu vou ter a inserção do trecho de outro gene, então eu vou ter remoção e adicionar outro. Então, eu vou ter o meu DNA, esse DNA eu vou tirar um pedaço de gene e vou descartar e vou colocar outro gene. Então, por que eu tirei aquele gene? Por que eu tive esse trabalho inteiro para retirar o gene? Provavelmente esse gene tinha algum problema, né? Então, bora lá nas alternativas. Essa técnica pode ser aplicada para mudar fenótipos associados aos introns. Não, porque fenótipos são características externas. Por exemplo, a cor do meu cabelo. A cor do meu cabelo é castanho, só que eu posso pintar ela de vermelho. Então, eu estou mudando uma característica fenótica minha. Tratar doenças que afetam um único gene. Perfeito, como eu falei, gene é um fragmento de DNA, que seria esse aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Se eu tenho um problema no gene e eu aplicar essa técnica, eu posso retirar esse meu gene e adicionar outro ali no lugar, né? Inserção de outro trecho do DNA. Ok? E aí eu vou ter tirado aquele gene que trazia algum problema. Curar síndromes afetadas por aneuploidias. Aneuploidias, a gente tem a euploidia e a neuploidia. São características ali do genoma. A aneuploidia afeta o número de cromossomos. Eu não vou estar afetando o número de cromossomos nesse caso aqui, ok? É só um trecho do DNA. Eliminar sequências de RNA com mutações. Eu estou focando no DNA, beleza? Alterar o padrão de correspondência do código genético. Não, o código genético é sempre o mesmo e é sempre universal. O que eu vou estar fazendo é justamente tratando a doença que afeta o único gene. Se eu vou estar retirando um gene, eu vou estar tratando algum problema que esse gene tinha inicialmente, beleza? Beleza, questão de ondulatório. 125. Então, qual fenômeno físico explica o que ocorreu ao som e à luz após a porta ter sido fechada? Opa, se a porta é fechada, quer dizer que a gente vai ter um obstáculo. Esse obstáculo vai diminuir o som e a luz. Então, a gente tem fenômeno de difração, beleza? Reflexão é quando a luz bate e volta, que não é o caso. Refração é quando a luz
passa de um meio para outro, como por exemplo do ar para o vidro, do ar para a água, que é um exemplo ali mais comum. Absorção não, quando a gente tem a luz sendo absorvida, por exemplo, na areia. Polarização, quando a gente tem um polarizador, não ocorre aqui. Então, o fenômeno A, difração. Só para complementar aqui, se eu tenho, nesse caso, o som e a luz, eu quero reduzir som e a luz, eu vou adicionar um obstáculo, que nesse caso seria a porta. Para o obstáculo ser mais efetivo no meu objetivo, que seria reduzir o som e a luz, a gente tem que ter um comprimento maior. Então, quanto maior o comprimento do obstáculo, em comparação com o comprimento do som e da luz, mais efetivo vai ser o meu objetivo, que seria reduzir o som e a luz, beleza? Só para complementar. Questãozinha 126. Bora lá. Esses tratamentos são eficientes na remoção de poluentes? Então, por que eu utilizar esse tratamento é eficiente? Então, ele está falando no texto, basicamente ele vai falar que a gente tem íons metais que são ali tóxicos para o ambiente. E a gente vai ter alguns tratamentos físico-químicos por meio ali de questões de acidez e alcalinidade. Aí essa parte aqui é importante, ó. Então, as condições de acidez e alcalinidade são determinantes na remoção desses metais dissolvidos. Olha essa parte. Pois interferem na solubilidade em meio aquoso. Beleza? Então, quer dizer que se o meio é ácido ou se o meio é básico, interfere na solubilidade do cádmio, que é justamente o tóxico ali. Então, a gente tem aqui, pelos eixos, a gente vai ter a concentração de cádmio e aqui a gente vai ter o pH. Então, no início, a gente vai ter aqui um pH ácido e alta concentração de cádmio. E no final, a gente vai ter um pH básico e baixa concentração de cádmio. Opa! Então, já indica que se eu tenho pH mais básico, o cádmio tende a ter menor concentração, ou seja, ele tende a ter menos solubilidade. Beleza? Lembrando que a gente tem pH aqui 7, sendo neutro. Aqui, de 7 para cima, a gente tem pH mais básico. E de 7 para baixo, a gente tem pH mais ácido, tá? Então, esse tratamento é eficiente na remoção do poluente, por causar uma reação de oxidação do cádmio. Vamos lá. O cádmio, ele é um metal, como o próprio texto já diz, e ele vai ter NOx mais 2. Ou seja, ele sofre sim oxidação, ele tem a tendência de sofrer oxidação. Porém, na tabela, principalmente, ele não dá nenhuma reação. E o que mais? Ele não dá nenhuma reação que indica que essa reação é o que faz o tratamento ser eficiente. E pela tabela, a gente vê que o tratamento é eficiente justamente pelo pH. Vamos para B. Os tratamentos são eficientes por facilitarem reações que favorecem a precipitação do cádmio. Precipitação é quando ele se precipita. É quando a gente tem, por exemplo, uma mistura de líquidos, aí ocorre alguma ação que precipita um desses líquidos. Ele vai ali sólido, ele se separa daquela mistura. Então, essa aqui é uma boa. Por quê? Porque a gente tem aqui o texto mesmo falando da solubilidade. E é o que acontece. A gente pensa aqui que a concentração de cádmio diminuiu. Se o cádmio tem concentração zero, quer dizer que ele saiu daquela mistura, ok? Promoverem a volatilização do cádmio presente na solução. Volatilização quer dizer que ele vai para a atmosfera, ou seja, eu vou estar tirando ele de um meio e colocando ele em outro meio, tentando arrumar um problema e causando outro, tá? Produzirem íons hidrônio é H+, que estimulam a degradação do metal. Isso aqui seria o contrário. H+, a gente pensa ali em ácido. Só que nesse caso, no meio ácido, eu vou ter uma alta concentração de cádmio, não a degradação dele. Formarem complexos estáveis em solução com os íons presentes. Não, né? O tratamento não é eficiente por formar complexos estáveis, muito pelo contrário. Ele está eliminando o cádmio
da concentração, diminuindo a concentração do cádmio, eliminando o cádmio da mistura que eu quero tratar. Então, a B é a que mais se enquadra com esse raciocínio, tá? Questãozinha 127. Bora lá. O grande número de espécies nesse bioma é justificado por esses organismos necessitarem, de modo geral, de ambientes... Então, ele está falando dos fungos. No texto, resumindo para vocês, o texto, a principal importância do texto é que falar que os fungos vivem muito em florestas tropicais. Tá bom? Então, bora lá. Por que a gente tem um grande número de fungos vivendo em florestas tropicais? Quando a gente pensa em fungo, a gente associa com mofo, né? Fungo, mofo, eles dão principalmente por quê? Pela umidade. A gente já tem que associar com umidade. Até em questão do cabelo, né? Dizem, muitas pessoas falam, pelo menos a minha mãe, fala que dormir, lavar o cabelo e deitar no travesseiro pode causar mofo, que seria fungo ali. Até no dedo do pé, se não secar bem o pé, o dedinho do pé ali no meio do dedo pode causar fungo, justamente por conta da umidade. Agora, se você não tem esse conhecimento de vida mesmo, pode ir para o conhecimento do próprio texto. Quando o texto associa floresta tropical, já é uma dica, porque a floresta tropical não vai ter baixo índice pluviométrico, né? A gente tem a Amazônia com alto índice pluviométrico, a gente vai ter chuva. Luminosidade, não, a gente vai ter baixa luminosidade por causa das grandes árvores, então a gente vai ter sombra. Ausência de nutrientes do solo, não, porque a gente tem muita biodiversidade. Por mais que o solo da Amazônia, por exemplo, seja o solo em si, seja de baixo nutriente, seja de baixo fertilização, né, pouco fértil ali, ele possui muito humus, ele possui muita biodiversidade, possui muitas árvores de decomposição que vai acabar tendo bons nutrientes. Reduzido o teor de oxigênio, não. Por quê? Porque a gente tem grande parte dos fungos, das espécies de fungos, são aeróbicas, então elas precisam de oxigênio. Óbvio que a gente também tem fungos aeróbicos, né? Mas também não está associado com floresta tropical o baixo índice de oxigênio, beleza? Então, alta taxa de umidade. Quando cai questão de petróleo, dificilmente a gente vai ler o texto, né? Eu, pelo menos, mal leio o texto quando cai questão de petróleo. Então, uma das principais, tanto que eu nem marquei, eu acho que eu nem cheguei a ler esse textinho aqui. Bora lá. Uma das principais consequências ambientais associadas a esse desastre ocorre porque o petróleo pode... Vamos lá. O petróleo, o que a gente tem que saber com certeza dele? Obviamente, tu tem que saber isso. O petróleo é uma substância apolar. Ou seja, é hidrofóbico. Ele não gosta de água, então ele não vai se juntar na água. O que mais que é importante falar do petróleo? Ele é menos denso que a água, então ele tem baixa densidade. Se comparado ele com a água, por exemplo, ele tende a boiar. Tende a ficar na superfície da água, em cima da água ali. O que bloqueia muitas vezes a luminosidade e que impede a fotossíntese, beleza? Então, cobrir o assoalho marinho. O assoalho marinho seria o fundo do oceano. Não é isso que eu falei agora. É justamente o contrário. Ele possui baixa densidade. Formar substâncias tóxicas por meio de sua solubilização com água. Ele não se solubiliza com a água. Liberar gases do efeito estufa. Quando se decompõe em contato com o ar. Não vai se decompor em contato com o ar aqui. Provocar poluição atmosférica por meio da fuligem, gerada pela combustão incompleta. Combustão incompleta, ela libera o carbono, que seria ali a fuligem. Então, pode ser, mas não tem uma melhor. Promover a redução da poluição, promover a redução da população de recife de corais, por meio da sua acidificação da água. Não, né? Ele não vai acidificar a água, porque ele não reage ali com a água. Não é solúvel com a água também. O que provoca essa alternativa daí aqui seria o CO2, né? O dióxido de carbono. Lembrando que branqueamento dos corais é aumento da temperatura da água, enquanto redução dos corais
do exoesqueleto, principalmente, do esqueleto dos corais, desculpa, é justamente a acidificação. Provocar a poluição atmosférica, então aqui que seria mais adequado. Eu não li o texto, mas dá de ler o texto para ver se faz sentido, porque olhando só o enunciado a gente não tem informação suficiente para falar de combustão, né? Mas olhando o finalzinho do texto, dá de ver aqui, ó, que ele está criando nuvens de fumaça tóxicas e deixando resíduos. Então, pode ser, de fato, e aí a D está correta, porque as outras não tem como estar correta, né? Então, a D, pensando no contexto mais geral, está correta e a gente lê o texto e vê que, de fato, essa é a correta. Eu gosto de fazer isso principalmente quando eu não tenho muito tempo. Aí, às vezes, dá de vir e voltar a ler o texto, porque a gente sabe que o que conta ali é o tempo. O tempo atrapalha muito ou ajuda muito, tá? Na hora de fazer a prova. Bora lá, então. Questão de cinética, né? Cinética não, cinemática. Porque eu tô de férias em estudo, não tô estudando muito ultimamente. Aí os assuntos estão meio enfraquecidos na mente. Os nomes, principalmente. Mas é cinemática. Bora lá. Qual figura melhor representa a aceleração resultante ao veículo passar pelo ponto P da trajetória? Então, nesse ponto aqui, o veículo está passando e eu quero saber a aceleração. Se eu tenho uma curva, eu já sei que eu vou ter uma aceleração aqui no meio, que seria a aceleração centrípeta. Ó, aceleração centrípeta, que é sempre para o meio. Aí eu vou ter a aceleração tangencial. A aceleração tangencial é sempre tangente à trajetória. É sempre no sentido que eu estou indo. Então, olhando aqui, a aceleração tangencial é para frente, porque ele está indo para frente. Beleza? Só que no texto ele fala que o motorista vai reduzir uniformemente a velocidade ao longo da curva. Então, quando ele chega aqui na curva, ele vai reduzir a velocidade. Se ele reduz a velocidade, quer ver? Ó, reduziu a velocidade, quer dizer que ele vai desacelerar. Se ele vai desacelerar, a aceleração tangencial é no sentido contrário, ou seja, para trás. Então, ele para trás, porque ele está desacelerando, é como se fosse uma força de atrito, e para o meio, porque é aceleração centrípeta. Então, como resultante, a gente vai ter aqui, bem no meio, que seria a alternativa aqui D, porque aqui a gente teria a aceleração tangencial e aqui a aceleração centrípeta. Aqui, a gente teria a aceleração tangencial para frente, ó. Ele projetou como se ele não estivesse desacelerando. Então, a alternativa E seria se ele estivesse acelerando e não desacelerando. Aqui só focou na aceleração centrípeta. Aqui só pegou a aceleração tangencial. E aqui pegou a aceleração tangencial como se ele estivesse só acelerando. Que não é o caso. Então, seria a alternativa D mesmo. Eu adoro esse tipo de questão. Não sou muito chegada em cinemática, mas esse tipo de questão eu amo. E, finalmente, chegamos nas 5 finais. Bora para 130 e acabar logo esse negócio aqui. Então, 130. A separação desses subprodutos pode ser realizada por um processo conhecido como. Então, a gente tem separação de mistura. A gente tem lá química geral, né? Essa química aqui é um pouquinho de química básica, que sempre cai, costuma muito cair. E normalmente, como cai, é considerada questão de nível fácil. Eu odeio, porque eu fico muito nervosa por eu saber que é de nível fácil e querer acertar. Então, bora lá. Ok, ele vai falar que a gente tem amônia. Lembrando que amônia é NH3 e amônio é NH4, tá? A partir de reagentes de estado gasoso. Ok, aí ele vai falar que esse reagente de estado gasoso, a gente também tem reagentes que a gente não quer, como por exemplo o carbono e metano, que são subprodutos indesejados. Tudo em estado gasoso, tá? Uma mistura de produtos indesejados em estado gasoso.
A gente tem uma mistura ali, em estado gasoso, com produtos que também a gente não quer. Então, a separação desses produtos pode ser realizada por processos conhecidos como. Vamos lá. Então, a gente vai ter uma mistura de gases, uma mistura ali homogênea. Normalmente, quando a gente fala de gases, a gente tem misturas homogêneas. Com isso, a gente já tira a decantação, que é heterogêneo, entre sólidos principalmente, sólido e líquido, né? E evaporação também é uma mistura. Não, a evaporação não necessariamente é homogênea, né? Só que a evaporação é entre sólido e líquido, e não gases. Liquefação, a gente vai ter uma transformação do estado gasoso para o estado líquido. Então, faz sentido a liquefação. Eu vou pegar essas substâncias e transformar elas em estado líquido. Então, aqui a gente tem gasoso e aqui a gente tem líquido. Em seguida, difusão fracionada. Fusão, a gente está passando de sólido para líquido, o que não faz sentido, porque eu não tenho uma substância sólida aqui. Então, já elimina A. E a B, destilação fracionada. Destilação fracionada, eu vou ter uma mistura de líquido com líquido e eu vou aumentar a temperatura para um deles evaporar. Então, seria justamente a alternativa à letra D. Então, um deles evapora e o outro continua em estado líquido, o que favorece a separação. Ok? Tá, bora lá. 131. As forças envolvidas nessa teoria são desencadeadas pelo processo D. Então, qual que é a teoria aqui? Vamos lá. Tem a hipótese, tensão, coesão, adesão. Tá, eu tô falando da subida da seiva bruta, ok? Moléculas de água. Então, aqui, deixa eu desenhar aqui uma árvorezita, que a gente vai ter o solo, que a gente tem a raiz. Ok. No processo de xilema, eu vou ter o transporte da seiva bruta, que seria a água, da raiz para o topo da árvore. Ok? Esse processo aqui de subida. E ele fala que esse processo de subida é justamente pelas forças envolvidas. E o meu iniciado pergunta o que faz desencadear essa força. Ok? Então, a gente tem um trecho importante do texto que seria esse aqui, ó. A ascensão da água para o xilema cria um déficit hídrico, potencializando a entrada de água a partir do solo da planta, a partir do solo para o interior da planta, né? Déficit hídrico. O que induz as forças que tiram a água daqui para a água e para cá? O déficit hídrico. O déficit hídrico do topo da árvore. Se falta água nesse topo, é porque ela evaporou pelo processo de transpiração. Beleza? Então, no processo de transpiração, tira a água do topo. Então, esse topo aqui está com déficit hídrico, o que vai tirar a água daqui para ir para lá. Aí, depois aqui, fica no processo de déficit hídrico, o que faz com que a água saia do solo e vá para a raiz da árvore e depois para o interior da árvore, da planta. Beleza? Vamos lá ver as outras. Difusão. Não é o processo de difusão que desencadeia. Pode ocorrer difusão, por exemplo, pode ocorrer absorção, até ocorre absorção da água pelas raízes, por exemplo, mas não é o processo que desencadeia. Respiração e fotossíntese também não, né? São processos ali metabólicos, que não desencadeiam essa resposta, que desencadeia a transpiração. Reta finale, 132. Então, ele quer saber o gás, né? Qual gás é falado? Então, é um óxido diatômico. Óxido diatômico. Um óxido é uma substância que tem dois elementos, sendo um deles o oxigênio. Aqui eu nem tenho oxigênio, aqui eu nem tenho oxigênio. Aqui, ok. Diatômico significa dois átomos. Aqui eu tenho 3 átomos e aqui eu tenho 3 átomos. O único que sobrou foi o B.
é um óxido diatômico. Então, só com uma informação, que é um óxido diatômico, já dava ali de matar a questão. Ok? O O2, o CO, que é o monóxido de carbono, ele também é um asfixiante químico, tá? A letra E também é um asfixiante químico, só que não condiz com as outras características ali que o texto fornece. 133. A compreensão do fenômeno citado no texto se deve ao avanço do campo da física, que estuda os processos de... Então, qual processo da física está associado com esse texto? Vamos lá, eu estou falando de tomografia, estou falando de pósitrons, e agora aqui vem pulo dourado. Eu estou falando de substância radioativa, estou falando de radiosupermarcos, estou falando de decaimento radioativo, estou falando de emissão de ondas gama. Esse emissão de ondas gamas aqui pode te embaralhar tudo e fazer tu marcar AC. Só que não é ondas, ok? Não é fenômenos ondulatórios. Não é termodinâmicos, não estou falando de temperatura, não estou falando de eletromagnetismo, e eu não estou falando de fenômenos ópticos, estou falando nucleares. Por quê? Porque a gente tem substâncias radioativas. Os radioativos vêm de decaimento radioativo, que é justamente o núcleo atômico instável. Núcleos atômicos instáveis, emissão de pósitrons. Então, a gente tem nucleares, ok? Alternativa a letra B. Duas últimas para encerrar. 134. Questão... Odeio genética, cara. Tá. A coloração das pétalas dessas flores é determinada por quê? Então, o que permite aí que as pétalas tenham cores? Então, a gente vai falar aqui que a gente tem interação entre dois genes. A cor, ela vai ser vermelha ou vai ser branca. Se eu tenho uma dominante, ela é vermelha. Então, se é vermelha aqui, é porque eu vou ter um azul. Então, para ser branca, eu tenho que ter um alelo recessivo. Ó, homozigoto recessivo. Homozigoto quer dizer o mesmo, por exemplo, azinho, azinho, azão, azão, são homozigotos. Enquanto heterozigotos, azão, azinho. A flor será branca. Recessivo, menorzinho. Dominante, maior. Ok, aí a gente tem aqui os genes envolvidos, eles vão codificar as enzimas que participam da síntese de antocianina, que é o pigmento que dá cor. Então, eu vou ter os genes, eles vão mandar as enzimas fazer uma síntese de antocianina, beleza? Então, os genes, eles vão codificar as enzimas. Ou seja, como se eles estivessem ali mandando as enzimas para ver o que ela vai fazer. Como se estivesse enviando uma mensagem para as enzimas. Beleza? Então, a gente tem aqui o precursor 1 e o precursor 2. E a gente tem antocianina, com o pigmento vermelho, o Pzão ali e o Czão. E depois de baixo, o Czinho e o Pzinho, que é o sem pigmento. Bora lá. Expressividade parcial, começando de baixo, tá? Expressividade parcial do fenótipo gerado pelo gene PC. Expressividade parcial quer dizer que eu não vou ter uma expressividade completa, o que tá errado. O Pzão, por exemplo, ele tá expressando o vermelho completamente. Codominância dos genes codificantes dos precursores. Codominância pode estar associada ali com uma expressividade parcial, né? Codominância é quando os dois vão estar ali dominando, os dois vão estar mostrando suas características, ok? Que não é o caso. Para ser codominância, por exemplo, eu teria o branco, tirei errado. Eu teria o branco e o vermelho originando um rosa. A gente tem aspectos de codominância. Recessividade, ações de recessividade e dominância ocorrem com o mesmo gene, como por exemplo azão e azinho, são os mesmos genes.
Aqui eu tô falando do gene C e do gene P, que são diferentes. Então não pode ser dominância e nem recessividade. E a gente fica com a interação entre genes não homólogos. Genes não homólogos, porque são genes diferentes, que é o gene C e o gene P. E eles vão interagir. Interagir porque a gente vai ter o Czão, Pzão, Czinho e o Pzinho. Então, eles vão estar interagindo. O Czão interagindo com o Pzão dá justamente essa cor aqui. Beleza? E interação entre genes não homólogos também é chamada de epistasia. Epistasia, beleza? Então, epistasia é quando você tem interação entre diferentes genes. E para encerrar, a última, bora lá, 135. Em uma plantação, para evitar proliferação, tá? Então, eu tenho menor mobilidade. Menor mobilidade, o texto fala aqui. Se a gente tem menor mobilidade, a gente tem menor solubilidade. Ou seja, a gente quer a substância mais apolar, que é a mais insolúvel, beleza? Qual é a substância mais insolúvel? Vamos ver. Quando a gente tem OH, oxigênio principalmente, a gente tem uma substância que tem um caráter mais polar. Não necessariamente, tá? Depende das outras e do contexto geral. Quando a gente tem hidrocarbonetos, que seria hidrogênio e carbono, a gente tem uma estrutura insolúvel, que seria só hidrogênio e carbono. Esses dois aqui, a gente tem o anel aromático, que é hidrogênio e carbono, e o cloro, o que torna bem insolúvel ela. Por isso que seria a nossa resposta. Aqui a gente tem muito oxigênio e tem o nitrogênio também. O enxofre não vai fazer muita diferença, mas a gente tem o oxigênio, a gente pode ter ligações de hidrogênio. Oxigênio, nitrogênio, ligações de hidrogênio. O mesmo leva para a atazina, o glifosato também, e aqui a mesma coisa. A gente tem HFON, né? Hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, se eu tiver esses, já indica que a substância é um pouquinho solúvel, mas como não tem nenhum deles aqui e nos outros possuem, a gente já tem a certeza de que o hexaclorobenzeno é a substância mais insolúvel que as demais. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, ou qualquer pessoa ali, se uma pessoa entender alguma coisa, ou se deu de compreender, tirou alguma dúvida, de fato, meu conteúdo te ajudou, eu já fico muito feliz, tá? Muito obrigada. E é isso. Deixa o like sim.